Vale a pena compartilhar o amor de Deus todo dia e toda hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira depois da Epifania, dia 6 de janeiro, Marcos 6, 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensavam que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, a gente vê aqui algumas situações bem interessantes. A multiplicação dos pães, depois Jesus despede a multidão e pede para que os discípulos entrem na barca e irem na frente, e ele, veja bem o que ele vai fazer logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Que coisa linda, né? Jesus subia ao monte para rezar. Quando eu era criança eu gostava de fazer isso, né? Eu gostava de subir no lugar mais alto para rezar, mas durante o dia, tá? Subia na árvore, porque eu tinha certeza na minha cabeça de criança que estava mais alto, estava mais perto do céu, mais perto de Jesus, para rezar. E Jesus, ele subia para estar somente com Deus, para abastecer espiritualmente. Veja bem, ao anoitecer a barca estava no meio do mar, e ele viu os discípulos cansados de remar, porque estavam cansados. E então ele resolveu, lá pelas 3 horas da madrugada, ir andando sobre as águas, porque Jesus tinha esse poder. E ele foi caminhando. E quando eles viram aquele homem, eles ficaram espantados, assustados. Quem é? Um homem andando sobre as águas, ou seja, um fantasma. E veja bem, com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca, e também o vento estava muito agitado, e o vento acalmou. Então a gente vê que a situação que Jesus também, ele conversa com os discípulos que não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Nossa, mas Jesus multiplicou os pães na frente dele. Jesus andou sobre as águas e agora eles não acreditavam. Estavam ainda com o coração endurecido. E isso acontece hoje também com muitas pessoas que vê o milagre. Você recebe o milagre e depois não volta na igreja nem para agradecer. Quantas pessoas vivem assim também. Então eu peço, querido irmão, querida irmã, que cada um de nós pedimos a Deus a misericórdia para que aumente a nossa fé e que Deus te abençoe imensamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um bom dia. E que você que não se inscreveu, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo e aperte o sininho. Não esquece. Pensamentos que levam a Deus. Pensamentos